Nesse campo, embora eu seja bacharel em Direito, fiz um teste para o hábito, eu exerci a profissão por muito pouco tempo. Então eu não posso dizer que eu atuei efetivamente como advogada, nem como acadêmica na área do Direito. Logo em seguida eu ingressei na área dos estudos linguísticos e foi aí que eu fiz a minha formação de mestrado e de doutorado. Porém, no meu doutorado, o que sempre me interessou academicamente, basicamente, são as questões de gênero. Basicamente, esse era o fio condutor do meu interesse em qualquer objeto sobre o qual eu viesse a me debruçar. No meu mestrado, eu me debrucei sobre revistas femininas e no meu doutorado, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa no campo do discurso jurídico, já que eu tinha formação em Direito. E trabalhei, então, com violência contra a mulher, com a representação do estupro em acórdãos britânicos. Como eu pertenço a um programa de inglês, na época eu achei que era mais politicamente adequado que eu selecionasse dados em inglês. Hoje em dia, jamais eu faria tal coisa. Mas na época foi uma necessidade da minha pós-graduação. Então eu coletei dados britânicos e analisei, então, essa representação no espaço de 10 anos em tribunais britânicos. Né? Os resultados que eu obtive, embora os sistemas jurídicos sejam bastante distintos, em termos de dados relativos a gênero, são muito similares. Então, essa foi uma das conclusões do meu trabalho, que embora os ordenamentos jurídicos sejam distintos, por exemplo, o Common Law e o Civil Law, em termos das mitologias de gênero que circulam no judiciário, eu encontrei mitologias muito semelhantes lá e cá. E aí, depois que eu me doutorei, eu passei um período longo trabalhando com o discurso da mídia, também é uma área que eu pesquisei durante muitos anos, porque, como eu estou no programa de linguística, os alunos da área de linguística têm receio do discurso jurídico, eles têm medo. Então, eu tive bastante dificuldade em conseguir alunos da área de letras que estivessem dispostos a trabalhar com o discurso jurídico. Esse já, por si só, já é um dado interessante sobre o discurso jurídico. Ele é extremamente assustador, mesmo para uma pessoa acadêmica, mesmo ela sendo acadêmica, tem um bom nível, ela tem um receio muito grande que ela não vai dar conta, que ela não vai entender, enfim. Então, durante um tempo eu fiquei afastada disso e agora, de 2010 para cá, eu retomei esse tema e tenho de novo me debruçado sobre a questão da violência contra a mulher. Eu comecei então com a violência sexual, com os casos de estupro. Hoje me interessam basicamente os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. E a minha forma de olhar para o problema tem se voltado muito para a questão da cidadania. No campo do direito é isso que eu tenho buscado muito. O conceito de cidadania e como que o ordenamento jurídico pode permitir que o cidadão possa alcançar e exercer uma cidadania plena, independente do seu gênero, da sua classe social, etc. Tá? Então é basicamente nessa área que eu vou falar. Tá? Então essa fala que eu vou fazer para vocês aqui foi a mesma fala, um trecho da fala que eu apresentei no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu fiz o meu pós-doutorado lá no ano passado, com a professora Cecília Cavalheiro. E, então, esses foram os resultados teóricos que eu obtive das minhas leituras durante esse ano de pós-doutorado. Tá? Então, desde a segunda metade do século XX, as constituições e os regimes jurídicos de inúmeros países, inclusive o Brasil, assim como leis e tratados internacionais, têm se comprometido com a cidadania igualitária para homens e mulheres. Apesar disso, a gente sabe que existe uma distância considerável entre esse comprometimento formal, né, com o princípio dos direitos iguais para todos e com a luta contra a discriminação de gênero, e as desigualdades concretas que as mulheres vivenciam todo dia nas suas vidas diárias. Então, esse descompasso entre o que os ordenamentos jurídicos se propõem a fazer, os tratados internacionais se propõem a fazer, e o que efetivamente acontece na vida prática das mulheres, na minha opinião, se dá porque os próprios conceitos de gênero, igualdade de gênero, cidadania e igualdade de cidadania são objeto de constante luta, disputa e contestação. Tá? Então, como eu sou analista de discurso, me interessa assim, muito basicamente como é que os sentidos são criados no judiciário e as disputas pela sedimentação de certos sentidos em detrimento de outros sentidos que vão ser excluídos dessa formação discursiva.
Então, para me situar dentro desse campo, que é um campo bastante disputado de significados, né? O que é cidadania, o que é igualdade, o que é consentimento, por exemplo, o termo consentimento no campo da sexualidade é um termo extremamente disputado e bastante difícil de se chegar a um denominador comum em termos do que a gente entende como consentimento. Então, para me situar dentro desse campo tão disputado, eu adoto aqui a noção de cidadania igualitária como um padrão que engloba a cidadania formal, aquela que é determinada pela Constituição do país, né, que está ligada ao território com fronteiras fixas, mas também engloba uma noção mais substantiva de cidadania e não só uma noção formal, né, uma noção mais ambiciosa de cidadania, que vai incluir benefícios, direitos, deveres e obrigações que os membros de uma sociedade esperam compartilhar, mas uma noção que também ambiciona alcançar a inclusão, o pertencimento, a participação e a afiliação de todos na comunidade cidadã. Então, apesar das conquistas dos últimos 50 anos em termos da igualdade formal, daquilo que está determinado nas constituições e nos tratados internacionais, a cidadania igualitária ainda é impedida por problemas estruturais causados por desigualdades de gênero, de raça, de classe, entre outros, né? O caso, por exemplo, dos palestinos, é um caso muito interessante para a gente pensar o que é cidadania, no caso daquela população. Os refugiados são um outro exemplo muito forte de como é que a gente define cidadania para aquelas pessoas, para aquelas comunidades. E aqui eu estou olhando, então, para a cidadania das mulheres, que é o foco do meu interesse. Tá? Então, as desigualdades de gênero e de poder, elas permanecem entrincheiradas em 3 áreas fundamentais do mundo social: no judiciário e em todas as outras áreas da sociedade. Na esfera doméstica, é uma área que a gente ainda não conseguiu alcançar na luta pela igualdade de gênero. Na esfera do trabalho, nós estamos vendo no momento, por exemplo, uma grande discussão sobre a discriminação às mulheres que trabalham e têm filhos pequenos. Elas têm relatado um grande preconceito quando elas vão ao mercado de trabalho buscar emprego. Né? E também na esfera da política representativa, que é uma outra esfera importante dentro da linha do feminismo que eu adoto, que é o feminismo transnacional, dos 99%, onde nós consideramos que a representação política é chave para que a gente possa avançar nas pautas feministas. Então, eu tenho, por exemplo, uma orientanda que está trabalhando justamente com as leis de cotas de gênero e nós queremos entender, então, qual é a construção, qual é o entendimento que fundamenta essa legislação, como é que o ordenamento jurídico brasileiro entende a necessidade da presença das mulheres nos partidos políticos e nas eleições representativas. Né? Para isso eu olhei para as teorias feministas, então eu vou discutir aqui os entraves e os desafios para a cidadania das mulheres, sobretudo no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos. Tem outros aspectos da cidadania, por exemplo, as questões do trabalho, tá? São muito importantes, mas eu não estou me debruçando sobre essas áreas. No futuro, possivelmente, eu gostaria de ter alunos que trabalhassem com todos os aspectos da cidadania. No momento, eu tenho olhado para a cidadania sexual e reprodutiva, uma aluna está olhando para a questão das cotas, mas futuramente eu pretendo expandir isso para outras áreas. Então eu tomo aqui como objeto o discurso jurídico. Eu trabalho basicamente olhando para acórdãos do STJ, que é o preferido, mas também olho para os tribunais, gosto de olhar para o de Santa Catarina, que é onde eu moro, então eu gosto de entender como que o tribunal se posiciona, como é que ele entende essas questões. Então, a partir do discurso jurídico como objeto, e abordado, então, a partir de um cotejo entre as teorias jurídicas feministas e os estudos críticos do discurso, que é a minha área dentro dos estudos da linguagem. Então, eu vou mapear muito rapidamente as teorias feministas que vão trazer até esse momento atual. Tá? Então, as teorias jurídicas feministas, elas têm uma pergunta básica que é muito importante do ponto de vista das pautas feministas, que é o seguinte: qual é o papel do direito, do ordenamento jurídico, na conquista da igualdade de gênero? Como é que o judiciário pode contribuir para as pautas no caso das mulheres, mas a gente poderia olhar para outros grupos sociais também. No meu caso, eu estou olhando para as mulheres. Então, a pergunta das juristas feministas é essa: como é que o ordenamento jurídico, o funcionamento do judiciário, pode contribuir, não só do judiciário, mas até dos aparatos da lei e da ordem, podem contribuir para o alcance da igualdade de gênero? Tá?
Ou seja, é possível conquistar a igualdade de gênero judicialmente? Eu estou olhando para o discurso judicial especificamente, então a minha pergunta é possível? O discurso judicial participa de que modo na luta pela igualdade de gênero? Ajuda ou atrapalha? Essas perguntas que a gente se faz. Tá? Então, o primeiro movimento que eu vou mencionar aqui não é o primeiro movimento feminista, mas é o primeiro que foi tratar de questões relativas à lei, tá? É o feminismo, foi o feminismo liberal dos anos 60 e 70, principalmente nos países do norte, nos Estados Unidos, na Europa. Tá? Então, o feminismo liberal dos anos 70, que era um feminismo cujo princípio de igualdade formal era lutar contra a discriminação que existia na lei a respeito dos direitos das mulheres. Tá? Então, por exemplo, muitas feministas dessa época ingressavam com processos, judicializavam questões relativas a casos de discriminação salarial, mulheres que na mesma posição recebiam menos que homens, embora isso ainda ocorra até hoje, questões trabalhistas, tá? Ou questões relativas a benefícios sociais. Então elas judicializavam essas questões, argumentando então que mulheres e homens eram indivíduos iguais, portanto deveriam ser tratados de forma igual pela lei e pelo sistema judicial. E de fato houveram conquistas nesse campo, principalmente lá esse é o feminismo de segunda onda, nos anos 60 e 70. Então foram feitas conquistas, principalmente no campo do mercado de trabalho, discriminações no espaço de trabalho, etc. Porém, a crítica que se fez a esse movimento posteriormente foi a constatação que a igualdade formal se mostrou insuficiente para lidar com as situações particulares em que a diferença precisava ser levada em consideração, que não era possível alcançar a igualdade considerando homens e mulheres como iguais, porque as diferenças precisavam ser levadas em consideração para que a gente pudesse alcançar a igualdade. Esse foi então o feminismo da diferença, que foi o que veio logo depois, nos anos 80, que veio argumentar que era necessário que existissem certos tipos de tratamento especial. Por exemplo, a licença maternidade. Por exemplo, a política de cotas para a representação política. Que essas medidas, elas não são medidas de protecionismo, de passar a mão na cabeça das mulheres, mas sim de que essas políticas sociais, elas têm a igualdade como efeito ou meta e não como ponto de partida. Porque o feminismo liberal partiu do princípio de que se todos são iguais, a legislação tem que tratar todos como exatamente iguais. O feminismo da diferença diz que não. A igualdade, ela é a meta, ela é o lugar onde nós vamos chegar ao criar certas políticas aqui de cotas ou, sei lá, vários tipos de políticas que vão permitir que as mulheres efetivamente possam alcançar uma situação de igualdade jurídica. Aí, nos anos 80, final dos anos 80, surgiu também uma outra corrente feminista chamada de feminismo radical, que ainda existe. Essas correntes, todas elas ainda existem. Tá? Embora eu esteja fazendo uma cronologia temporal, mas não é que elas tenham inteiramente desaparecido. Tá? E claro que são áreas que muitas vezes as feministas entre si discordam. Por exemplo, as feministas radicais, as feministas negras criticam as feministas liberais, porque dizem que elas representam o feminismo branco, burguês. Óbvio que a gente vai ter várias disputas também aí dentro desse campo. Mas enfim, o feminismo radical veio dizer que a questão não é se a lei gera desigualdades para as mulheres. A questão é se a lei gera dominação para as mulheres. Então o ponto delas é que as mulheres são socialmente, culturalmente oprimidas, inferiorizadas. E que a lei, o ordenamento jurídico, é só mais um mecanismo social para manter essa desigualdade de poder na distribuição de poder. Tá? Então o feminismo radical, ele foca mais as desigualdades de poder do que as diferenças que existem entre homens e mulheres. Dessa perspectiva, o que mais distingue homens e mulheres é o desequilíbrio de poder. E a desigualdade, então, é uma questão de distribuição de poder e de disputas de poder, e que o ordenamento jurídico, então, ele contribuiria para a concentração de poder na mão dos homens. Tá? A partir dos anos 90, surgiu também, principalmente a partir, quer dizer, ele surgiu nos anos 90, mas ele vem
bebê no pensamento de Foucault. Então, ele vem até de um período anterior. Mas surgiu também o feminismo pós-moderno, que é um feminismo que, teoricamente, se aproxima bastante da nossa linha de quem trabalha com discurso, porque é um feminismo para o qual o discurso é uma questão central na formação da sociedade. Né? Então, o feminismo pós-moderno, ele veio dizer, por exemplo, que a experiência da maternidade e a experiência da subordinação sexual, elas não são a totalidade das experiências das mulheres, porque muitas mulheres não serão mães, por exemplo, as mulheres lésbicas. Muitas mulheres não viverão situações de subordinação sexual dentro de uma matriz heterossexual, porque elas não são heterossexuais. Então, para essas feministas pós-modernas ou feministas pós-estruturalistas, é necessário expandir a luta por igualdade. Vejam que essa é uma discussão muito possante agora no momento, para alcançar outros sujeitos sociais e outras formas de opressão e desigualdade que não estão ligadas à heterossexualidade e não estão ligadas à maternidade. Por exemplo, as opressões e desigualdades que incidem sobre os homossexuais e sobre as pessoas trans. Então eles dizem que a gente não pode focar apenas na experiência da maternidade e na experiência da relação heterossexual, porque senão a gente deixa outras mulheres fora dessa discussão. Então essa é a pauta do feminismo, é uma das pautas, claro, do feminismo pós-moderno ou pós-estruturalista. Então, talvez a contribuição mais importante do feminismo pós-moderno no campo da lei seja o combate ao essencialismo e a afirmação do direito à diversidade, do direito de não ser assimilado por nenhuma categoria e do direito de exercer a identidade de gênero, que tem sido tópico de ações no judiciário, né? Mudança de nome social, mudança de documentos oficiais. Então, o direito de exercer a identidade de gênero para além do binarismo masculino e feminino. Então, essa é uma contribuição concreta do feminismo pós-estruturalista. E atualmente tem se falado uma quarta onda do feminismo, essa eu me identifico bastante com ela, que pode ser chamado de feminismo transnacional. Tá? Essas feministas perceberam que as decisões tomadas dentro do território frequentemente impactam a vida de mulheres que estão fora desse território. Então, você não pode ficar restrito a uma discussão dentro do território, porque uma decisão que é tomada, por exemplo, num país central como os Estados Unidos, ela vai se estender para mulheres em outros lugares do planeta. Então a discussão tem que ser transnacional e não apenas confinada às fronteiras de um determinado país. Tá? Essas feministas também perceberam a força da opinião pública transnacional. Elas perceberam que elas podiam capitalizar um movimento global feminista, tá? Que atravessa fronteiras, por meio principalmente agora, dos meios de massa globais e da cibertecnologia, que permite, através das redes sociais, das plataformas todas, que permitem que a movimentação, a mobilização ocorra simultaneamente em inúmeros países, como foi o caso, por exemplo, da greve internacional das mulheres, da Marcha das Mulheres, em 2017, que ocorreu em países de norte ao sul do planeta. Tá? O slogan, então, desse grupo é Direito das Mulheres, Direitos Humanos. Então, essa é a parte que me atrai mais, que situa essa discussão dos direitos das mulheres dentro da discussão maior dos direitos humanos. Tá? Que sem a garantia desses direitos básicos, por exemplo, direitos reprodutivos e sexuais, não se pode dizer que as mulheres estão tendo seus direitos humanos respeitados. Então agora, por exemplo, nós temos a vitória recente da descriminalização do aborto na Irlanda, que foi uma luta de décadas das irlandesas, e foi uma vitória numa luta apenas, somente uma, porque essas lutas nunca são definitivas, mas que foi uma vitória muito representativa num país que resistia, um dos últimos países da Europa que resistia e tinha uma das leis mais duras relativas à interrupção da gravidez. Mas, felizmente, a mobilização lá foi muito grande e os grupos militantes conseguiram reverter esse quadro. Então, esse feminismo nacional também é chamado de feminismo dos 99%, que é um termo que eu gosto, porque ele é um feminismo que se propõe não estar centrado apenas nas questões identitárias ou nas questões de reconhecimento, mas um feminismo tripartido que discutiria a questão de redistribuição, ou seja, sem um acesso igualitário aos recursos, tanto materiais quanto simbólicos, nenhuma pessoa pode exercer a cidadania. Então esse seria um dos pés desse feminismo.
O outro é o reconhecimento, que as identidades, diversas como elas forem, de gênero, que elas sejam igualmente respeitadas e reconhecidas, que é uma luta, por exemplo, dos grupos quilombolas, dos grupos negros, dos grupos LGBTs, das pessoas trans, a luta pelo reconhecimento. Tá? E o último pé é a representatividade, a necessidade de que os grupos, a gente tem evitado o termo minorias, eu pessoalmente tenho me policiado para não usar o termo minoria, porque numericamente nós não somos minoria, então a gente tem preferido termos como grupos, comunidades discriminadas, comunidades marginalizadas, não minoritárias, porém marginalizadas. Então, a última etapa seria a representatividade, ou seja, que essas comunidades estivessem igualmente representadas em todos os espaços do poder, incluindo no judiciário, né? Ou na política representativa, etc. E a gente sabe que, infelizmente, a representação, para citar o exemplo da política representativa, nas casas políticas, nos senados, nos congressos, é majoritariamente de homens, e no mundo ocidental, majoritariamente de homens brancos e velhos. Então, nós temos aí toda o resto da população que fica não representada nessas casas legislativas. E são nessas casas que as leis vão ser criadas ou vão ser modificadas. Então, isso é muito grave, é muito sério. Tá? Então, esse é o feminismo dos 99%. Essa parte aqui eu vou pular, é uma parte teórica bem interessante, depois se vocês quiserem ler eu posso disponibilizar, que é uma discussão mais filosófica sobre qual é o papel do judiciário na própria manutenção dos binarismos de gênero. Tá? Mas eu prefiro deixar essa parte de fora, é uma parte mais conceitual, Foucaultiana, depois se vocês quiserem ler eu posso compartilhar com vocês. Eu vou passar então para essa parte aqui, onde eu falo da cidadania sexual e reprodutiva, que são as áreas que eu estou olhando. Tá? Então eu estou usando esse termo, uma divisão de cidadania que eu tirei de duas juristas feministas americanas, McLean e Grossman. As americanas têm um debate já bastante forte nesse campo. Então por isso que eu fui buscar, a princípio, teóricas de lá, como a Catherine McKenna, não sei se vocês conhecem, que são teóricas juristas e que trabalham já há bastante tempo com essa discussão de gênero de uma perspectiva, feminismo, juristas feministas, digamos assim. Então essas duas juristas norte-americanas, elas apontam 5 dimensões do conceito de cidadania igualitária, que se interseccionam e influenciam umas às outras. Então, embora a gente separe essas dimensões para efeitos de análise, elas todas são importantes para que o indivíduo possa se considerar ou, de fato, exercer a cidadania plena. Tá? Então, elas dividem a cidadania igualitária em cidadania constitucional, cidadania democrática, cidadania social, cidadania sexual e reprodutiva e cidadania global. Meu foco de interesse é a cidadania sexual e reprodutiva e os discursos que vão constituir conceitos como gênero, sexo e reprodução, sobretudo para as mulheres. A dimensão sexual e reprodutiva remete ao fato de que o conceito de cidadania sempre foi diferenciado por sexo. Por exemplo, até não muito tempo atrás, historicamente, as mulheres não podiam votar. Então vejam que o conceito de cidadania estava marcado por sexo. Quem podia votar eram os homens. Se a gente for mais para trás ainda, eram só os homens livres. Aí, nesse caso, seriam, ainda dentro do grupo dos homens, haveriam distinções. Tá? Então a cidadania sempre esteve ligada ao conceito de sexo, e de que, portanto, que sexo tem direito de exercer que tipo de cidadania. Tá? As próprias categorias, por exemplo, homem e mulher, ou seja, pertencimento a essas duas categorias, que são categorias fundantes dentro do judiciário para decidir uma série de coisas, tá? Depende da capacidade do sujeito social de aderir a modelos considerados apropriados e hegemônicos de sexualidade, de relacionamento afetivo e sexual e de família. Ou seja, para que o sujeito seja entendido como um sujeito que merece a proteção do judiciário em um determinado aspecto, ele tem que mostrar pertencimento a uma categoria homem ou uma categoria mulher para que o seu pleito possa ser compreendido. Por exemplo, as pessoas trans têm essa discussão muito forte, né? Que elas precisam mostrar um certo comportamento de gênero para que elas possam, então, ser entendidas como indivíduos que têm direito, por exemplo, à troca de nome. O alinhamento é considerado até agora fundamental.
ou seja, o sujeito se diz, por exemplo, homem, e ele se apresenta como homem e ele se parece como homem. O sujeito se diz mulher e aparenta ser mulher e se veste como mulher e fala como mulher. Inclusive, são trazidas as vozes das comunidades desses indivíduos para comprovar que, de fato, eles performam dentro daquele gênero ao qual eles dizem pertencer. Nós não conseguimos, eu e meus alunos na nossa pesquisa, não vimos ainda nenhum caso em que tenha sido dado o direito de mudança de nome social e de documentos em que não haja esse alinhamento. O sujeito se diz João, ele parece homem, ele trabalha num serviço de homem, ele tem cabelo curto, ele tem voz de homem, ou o sujeito se diz Maria, tem jeito de mulher, performance de mulher, etc. Então esse pertencimento ainda é esperado, embora ele possa não estar textualizado na letra da lei, mas ele é esperado quando o indivíduo se dirige ao judiciário para pleitear um direito. Tá? Então, na contemporaneidade, a cidadania então permanece condicionada à conformidade a normas sexuais e reprodutivas bastante específicas. O caso do aborto é um exemplo claro. Tá? O direito de decidir pela concepção, pela manutenção da gravidez ou não, é um direito que é tutelado pelo Estado e não concedido às mulheres. Tá? Então, o conceito contemporâneo de cidadania sexual inclui um certo grau de liberdade. Então, obviamente que se a gente comparar com gerações anteriores, a gente vai ver que, de fato, existe uma certa liberdade sexual que é diferente. Nós não gostaríamos de voltar. Aqui a gente não está fazendo uma apologia que a gente deve voltar a um período anterior, um certo romantismo. Não, a gente admite que a gente teve inúmeras conquistas na modernidade e na pós-modernidade, mas essas conquistas não são completas. A gente não alcançou uma liberdade sexual completa, né? Então esse conceito contemporâneo de cidadania sexual inclui esse certo grau de liberdade, mas é acompanhado de uma série de regras e códigos que disciplinam o exercício da sexualidade para cada sexo. Então, por exemplo, uma mulher que se aproxima do judiciário alegando ter sido estuprada, ou mesmo da polícia, o seu comportamento vai ser escrutinado para que seja conferido se o seu comportamento lhe confere o direito de assumir a identidade de vítima. Dependendo do seu comportamento, ela não vai poder assumir a identidade de vítima. Assumirá a identidade de mentirosa, de manipuladora. Recentemente, por exemplo, numa palestra na Academia de Polícia, em Florianópolis, uma policial mulher que trabalha na Delegacia da Mulher nos perguntou: professora, mas e o uso, digamos, o uso que ela quis dizer, o uso de má fé da Lei Maria da Penha? A gente diz assim, como assim, o uso de má fé? Essas mulheres que vêm mentir, que foram agredidas, que foram estupradas, etc. Isso vem da boca de uma agente policial que lida com mulheres vítimas de violência. Agora, em março desse ano. Então, realmente, para se alcançar a potencialidade de pleitear o direito, de pleitear, não de ter o direito garantido, o indivíduo precisa apresentar certas formas de conduta, de apresentação ao mundo, senão dificilmente o indivíduo vai ter o seu pleito sequer reconhecido. Tá? E nesse momento, em termos dos direitos da cidadania sexual, a dimensão sexual da cidadania toma como norma uma sexualidade heterossexual voltada para o mundo privado e para a constituição da família. Esse é o padrão, aquele padrão que vai ser usado como medida para interpretar o pleito do cidadão. Se afasta dessa sexualidade heterossexual, essa sexualidade do mundo privado, do mundo da família, esse cidadão já vai ter mais dificuldade ao se apresentar ao judiciário ou a se envolver em alguma ação que seja levada ao crivo do judiciário. Então, como a cidadania é sexuada, esse é o entendimento que a gente tem, as formas de cidadania sexual e reprodutiva para homens e mulheres também vão ser distintas. Né? Então, para as mulheres, as normas que regem as práticas sexuais e reprodutivas constroem a sexualidade considerada apropriada para as mulheres como heterossexual, romântica, monogâmica, parte de uma relação amorosa estável, e embora ela seja apresentada como supostamente orgástica, ou seja, aceita-se que as mulheres possam buscar e querer o prazer sexual,
ainda essa sexualidade está fortemente ligada à procriação, à capacidade das mulheres procriarem ou desejarem procriar. Ainda tem sido bastante difícil a negação da maternidade, né? E as mulheres que negam encontram ainda bastante crítica social, bastante resistência, aquelas que dizem que não desejam ter filhos. Tá? Então, outras formas de uso da sexualidade, o ponto aqui é que outras formas de uso da sexualidade do corpo vão ser alvo de sanção social e até mesmo de punição jurídica. Por exemplo, em diversos países do mundo, o Brasil é um exemplo, o aborto é ilegal, a homossexualidade, não no Brasil, mas em vários, parece que em 72 países do mundo, a homossexualidade é considerada ilegal por lei. Tá? A compra e venda de serviços sexuais ainda é crime em vários países. E o adultério feminino ainda constitui também crime em vários países. Eu não deixei a nota aqui, eu tirei nessa versão mais curta, mas eu tinha feito um levantamento dos países onde essas práticas sexuais ainda são tipificadas como crime. Então, aqui eu tinha feito uma discussão também baseada no trabalho da Silvia Federici, não sei se vocês conhecem o trabalho dela, que é uma economista feminista, e ela faz uma avaliação dessa questão, da subalternização das mulheres, uma visão marxista feminista, mas eu também preferi deixar de fora, depois se vocês quiserem eu passo essa parte, e vou direto para os comentários finais. Tá? Então, as desigualdades persistentes entre homens e mulheres levam muitas feministas a argumentar que vão ser necessárias mudanças estruturais no ordenamento social antes que a gente possa alcançar a participação cidadã plena das mulheres na vida social. Ou seja, a mudança formal por si só é importante, mas não é suficiente. É condição necessária, porém não condição suficiente para garantir o alcance da cidadania plena para as mulheres. Né? Então, no horizonte das teorias críticas feministas, a cidadania das mulheres só vai se concretizar com uma alteração paradigmática da cultura, né? Abandonando o falocentrismo, que toma o masculino como padrão normativo, universal, e destruindo, então, as polaridades do falocentrismo, que são aquelas que amarram as pessoas em pares binários que não permitem nada que esteja fora desses polos binários. Né? Então a luta das mulheres também precisa ser travada no campo do direito, obviamente. Né? Não estamos dizendo aqui que porque as mudanças formais não são suficientes que a gente vai abandonar essa arena de luta. Não, pelo contrário. Essa deve ser uma das arenas da luta das mulheres. Né? Uma luta por reconhecimento da igualdade e da diferença, ou seja, uma luta para que o direito, para que o judiciário, como conjunto de discursos e práticas, a partir de uma perspectiva de cidadania igualitária, consiga incluir as diferenças sem enfatizar as diferenças, e nunca reforça as desigualdades que já são existentes entre homens e mulheres. Infelizmente, o ordenamento jurídico ainda contribuiu muito no passado e ainda contribui para a desigualdade de direitos. No passado, por exemplo, proibindo o acesso da mulher à esfera pública, a mulher não podia se candidatar, não podia ter propriedade em seu próprio nome. E no presente, eximindo-se de regular a esfera doméstica, garantindo também ali a dominação masculina. No que diz respeito aos direitos das mulheres, a esfera doméstica permanece relativamente intocada, marcada pela invisibilidade, pelo silêncio, um espaço onde mulheres e crianças são frequentemente vítimas da violência masculina. Vejam o caso pavoroso do pastor que matou os 2 filhos recentemente no Espírito Santo, uma coisa simplesmente abominável, mas que acontece todos os dias, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, são essas questões que nós precisamos tratar com toda a urgência do mundo. Né? Então, esse espaço doméstico é esse espaço de extremo perigo para mulheres e crianças, para pessoas vulneráveis, como para idosos, para doentes, para todo aquele que estiver vulnerável. O espaço doméstico é um espaço de muita hostilidade, de muito risco. Parece que não, né? O senso comum diz que o espaço doméstico é o espaço da proteção, do lar, mas, no entanto, é nesse espaço que vão ocorrer atrocidades contra mulheres e outras categorias consideradas vulneráveis. Né? Então, é importante enfatizar as muitas, mas apesar disso, apesar desse espaço onde as mulheres são vítimas de violência, de
sexual, violência de gênero, etc. E também tem o trabalho doméstico e o trabalho dos cuidados expropriado e não pago. É um trabalho das mulheres que é concebido dentro do capitalismo como amor. Então essa transformação que a Silvia Federici aponta foi uma transformação essencial para que o capitalismo se construísse tal como nós conhecemos. Um trabalho feito pelas mulheres, que é o trabalho reprodutivo e produtivo, que é o trabalho de ter os filhos e cuidar dos filhos, é concebido como não trabalho. E isso faz com que inúmeras mulheres não tenham, por exemplo, nenhuma proteção trabalhista, porque elas não têm nenhum registro, elas nunca tiveram nenhum emprego formal e elas ficam alijadas, então, completamente do mercado de trabalho, ou elas estão inseridas no mercado de trabalho e têm que assumir uma jornada dupla ou uma jornada reproduzindo esse mesmo modelo para as relações de trabalho, que são as profissões de cuidado. Exatamente, aí temos uma concentração das mulheres também nas profissões de cuidado, que são considerados os trabalhos das mulheres, não os trabalhos dos homens. Né? Apesar disso, é importante enfatizar que, embora existam esses muitos entraves à cidadania sexual e reprodutiva das mulheres, sempre houve resistência contra a opressão capitalista patriarcal. Sempre houve subversão e dissidência em relação às normas que regem a afetividade, a sexualidade, a reprodução e a organização familiar. Ou seja, quando a gente conta essa história, a gente tem que cuidar para não apagar as milhares de mulheres que inclusive morreram porque resistiram. E não é só agora não, desde sempre. Desde sempre houve mulheres que resistiram, que se revoltaram, corpos que se tornaram insubmissos, que não suportaram as pressões do capitalismo patriarcal. Né? Então é importante a gente enfatizar essas muitas formas de resistência das mulheres, desde as micro até as macro resistências, para a gente não cair novamente numa forma de determinismo que sugere que uma vez que o poder é constitutivo das identidades de gênero, ele produz sempre mulheres de uma forma pré-determinada, calculada, homogênea e necessariamente desempoderadas. As mulheres não são necessariamente desempoderadas. A resistência existe e muitas vezes ela é pequena. Ela não é uma grande resistência, mas ela está presente. Então, nesse sentido, a função de uma teoria discursiva crítica sobre gênero, sexualidade e reprodução não é apenas apontar a existência de opressões e de hierarquias sexuais, mas identificar as condições sociais, políticas e jurídicas que podem estimular a capacidade dos sujeitos de subverter essas normas opressivas nas suas vidas diárias, incluindo aquelas normas relativas ao gênero. Então, embora o gênero possa ser tomado como uma ficção discursiva, uma criação de discurso, e, portanto, uma criação que é sempre instável, é contestada e é entrecruzada com outras estruturas de poder, como classe, como raça, etc., ainda assim o gênero permanece um importante eixo de controle e opressão material e simbólica que afeta diretamente as experiências de vida dos cidadãos, e aqui dos cidadãos todos, não só das mulheres, porque os homens são igualmente oprimidos pelo sistema de gênero. Tá? Então nós temos, por exemplo, um adoecimento maior dos homens, um menor cuidado com a saúde, uma maior dificuldade de lidar com aspectos emocionais da vida que vai gerar o adoecimento masculino. Então essa questão é seríssima porque ela se espraia para uma questão de saúde pública. Os homens, por exemplo, têm uma incidência no Brasil de perda de pênis, câncer peniano ou problemas penianos, porque eles não têm a higiene necessária. Eles morrem de doenças que poderiam ser facilmente tratadas porque não buscam os cuidados da saúde. Então o gênero tem uma opressão. Os homens, por exemplo, morrem em choques violentos entre eles mesmos. Eles brigam no trânsito, eles puxam armas uns para os outros. Então isso é uma questão seríssima que impacta a vida de mulheres. Aqui eu estou focando nas mulheres, mas nem por um momento pensem que os homens estão fora desse sistema opressor, né, que leva à morte e à destruição também dos homens. Então, portanto, o gênero deve estar sempre no nosso horizonte de lutas feministas pela igualdade. Então era isso, gente. Eu vou parar por aqui porque eu já falei demais.